Eu agradeço também a oportunidade de fazer parte desse debate com pessoas tão conceituadas, particularmente aqui com a presença do deputado Luiz Carlos Rauli. E eu tenho no deputado, não por conhecê-lo, por ser eleitor dele, ele é de outro estado, mas pelo trabalho que ele fez, a oportunidade que eu tive de acompanhar o trabalho legislativo, eu acho que é uma das maiores referências do que um homem público pode fazer pelo seu país. Deputado, o senhor é referência para as próximas gerações de como fazer a boa legislação. Eu vou fazer uma apresentação procurando destacar dois aspectos. Um é o aspecto do conteúdo da lei geral e o outro é do processo. Eu vou procurar falar um pouco do processo, porque eu acho que isso é tão importante quanto esse mecanismo que o Luiz Nassif está criando de debater os grandes projetos nacionais. Eu acho que o momento que o Brasil passa é um momento onde nós temos que refletir e mudar culturas, mudar preconceitos, mudar visões. E ao fazer isso, nós temos que perceber que a lei geral é uma das experiências mais didáticas para a gente perceber o quanto é possível mudar esse país. Por favor, nós vamos fazer aqui uma apresentação. Para falar de como e por que é importante implantar a lei geral no município, eu vou falar primeiro do porquê é importante. E em cima de alguns indicadores que já foram expostos anteriormente. Mas eu gostaria de nivelar essas informações. 67% do pessoal ocupado, o dado do IBGE, está relacionado, está vinculado às micro e pequenas empresas. 96% dos empregos formados, criados no Brasil nos últimos 10 anos, foram criados nas micro e pequenas empresas. Então, a micro e pequena empresa é a grande criadora de novos postos de trabalho. E 99% dos estabelecimentos formalmente reconhecidos na junta comercial, nos órgãos de governo, são micro e pequenas empresas. Então, do ponto de vista quantitativo, as quantidades das micro e pequenas empresas são imensas. No entanto, os indicadores mais qualitativos, que mostram o seu significado econômico, a participação no PIB de 20%, de exportação de 2,7%, o dado do FUNSEX, mostram que, aí nós podemos fazer duas visões, uma pessimista e outra otimista. Pessimista eu acho que é aquela que reflete a realidade brasileira, ou seja, a cultura de desenvolvimento do Brasil ainda está calcada no grande negócio. E isso está refletido no significado, no faturamento, no PIB. Mas o outro significado, que eu acho que é o mais importante, aonde é que está o potencial para o desenvolvimento do nosso país? Está na grande ou na pequena e na microempresa? Eu não tenho dúvida que aquilo ali mostra, quando nós compararmos com os indicadores internacionais. Nos Estados Unidos, as micro e pequenas empresas significam 51% no PIB. Na Itália, de onde nós temos tradições muito ligadas, a exportação é da ordem de 52% originária da exportação das pequenas empresas. Então, se nós atingirmos no PIB, saímos de 20% e irmos para 50%, nas exportações saímos de 2% e irmos para 52%, a gente percebe o potencial que tem. Então, eu acho que ao investir nesse debate, nessa discussão nas pequenas empresas, nós estamos investindo na discussão do maior negócio para o desenvolvimento nacional. Eu entendo que esse momento é um momento propício a isso, todos os órgãos de governo mostram a importância do desenvolvimento, do crescimento econômico, e eu não tenho dúvida que, próximo, por favor, se o Brasil avançou na estruturação da macroeconomia, se hoje nós temos indicadores controlados de moeda, de inflação, de dívida externa, nós precisamos ter os indicadores da microeconomia. Eu acho que esse debate faz esse esforço. Impactar nas pequenas empresas, nós vamos mostrar que elas impactam no Brasil todo. Isso é muito importante. Impactar em grande empresa, e o Brasil fez isso, fez uma grande capacidade de fazer políticas públicas voltadas à industrialização nesses 200 anos de revolução industrial, criando grande programa de siderurgia, de petroquímica, de ciência e tecnologia, de universidades. Agora nós temos que pensar como fazer para
fazer a microeconomia funcionar. E aí é que nós vamos fazer um pouco de destaque nessa minha apresentação, que agora tem que entrar em cena a política municipal. A política nacional, que foi tão bem apresentada aqui pelos que me antecederam, nós temos que agora refletir o seguinte: e naquele âmbito do município, do prefeito, dos vereadores, daquela associação comercial, daquela pequena faculdade, o que é que pode ser feito? Próximo, por favor. Ainda, para que nós conhecemos um pouco mais esse cenário, com mais detalhe aqui no estado de São Paulo, nós temos pesquisas que mostram que para cada empresa formal nós temos 2 informais. E temos ainda uma quantidade muito grande de empreendedores que desejam abrir mercado, abrir novas empresas. Da ordem de 5.100 empresas, esse é um indicador até do ano passado ainda, aqui nós já estamos com aproximadamente 6 milhões de empreendedores voltados a isso. Então as universidades, os legisladores têm que ficar muito atentos a esse universo. É o grande universo que precisa ser regulamentado, que precisa ser difundido, que precisa ser debatido, que precisa ser criado conhecimento a partir dele. Muitas vezes não é nem criar o conhecimento, é difundir e regulamentar o conhecimento já existente a partir dessa cultura das pequenas empresas. Próximo, por favor. Um resumo da lei geral, eu acredito que dá para ser feito nessa transparência, nesses 2 pilares. Primeiro, documento único para cobrança de imposto. Para a pequena empresa, a reforma tributária foi feita e com sucesso. Hoje nós temos um modelo, poderíamos dizer que é semelhante ao imposto único para a tributação da micro e pequena empresa. Isso é para 99% das empresas. Então, um avanço bastante grande que houve foi nesse campo tributário. O outro aspecto que é no cadastro unificado, que está associado à abertura de empresa, aos documentos, à formalização do negócio. E ainda nós temos que, para regulamentar esse cadastro, uma lei da Rede Sim, que está em tramitação na Câmara. Talvez o deputado faça uma abordagem também sobre esse aspecto. Próximo, por favor. Aqui no estado de São Paulo, o governo Serra anunciou que é uma das prioridades o seu programa de simplificação. Eu acredito que no período da tarde o secretário Afif Domingo vai fazer a exposição do Programa Estadual de Desburocratização. Tem até um site bastante criativo, eu acredito que ele falará no período da tarde. Próximo, por favor. Maior competitividade. A redução da carga tributária é possível com a lei geral. Nós temos visto alguns segmentos manifestando pela imprensa que vão ter dificuldade, que vão aumentar os impostos, mas são pequenas parcelas dos setores da área de serviço, que antes não poderiam fazer parte, que agora fazem parte. Na nossa estimativa no SEBRAE, 95% do universo das micro e pequenas empresas terão benefícios tributários. E não é o principal benefício que a lei geral traz. Muito pelo contrário, eu acho que é um dos benefícios e ele, de certa forma, é um paradigma a ser quebrado, porque ele cria uma regulamentação nacional, ele diminui o número de leis e normas a serem seguidas, ele formaliza em um único marco legal, é muito importante por isso, mas há vários outros incentivos e benefícios que a lei geral traz e que eu acho que são até mais importantes, como foi mostrado aqui o uso do poder de compra no período, nas apresentações anteriores. Próximo, por favor. Inovação tecnológica. Nós voltamos agora de uma viagem à Itália com 10 prefeitos brasileiros, visitando 10 municípios da região de Marche, uma região tradicional da Itália que tem um modelo marquesiano de desenvolvimento. E lá, de lá nós trouxemos também o modelo dos arranjos produtivos locais, procuramos difundir também nesse modo de organização, de estruturação das pequenas empresas, trabalhando de forma mais associada e consorciadas. Lá, o vetor de unidade, o vetor que conduz a todos os empresários trabalharem juntos é a inovação. É para que eles possam criar uma empresa que vai fazer a certificação do móvel, uma outra que vai fazer o desenvolvimento do design. Esses centros de pesquisa e de inovação tecnológica são muito importantes.
e a lei geral ataca isso também. Foi dado bastante destaque aqui para a abertura de novos mercados, mas, por outro lado, para o Brasil ocupar, para as pequenas empresas ocupar esse mercado, ela tem que ter inovação. Então, 20% das dotações de instituições de fomento ligados à tecnologia devem ser voltados às micro e pequenas empresas. Então, acho que no PowerPoint do Luiz Narciso, nós precisamos ver os balanços das instituições de pesquisa, da FINEP, da FAPESP, do CNPq, das próprias universidades, das prefeituras municipais, que já têm os fundos municipais de inovação tecnológica, quanto é e qual é a meta que elas estão destinando para a pesquisa realizada lá na empresa. Não é aquela pesquisa que é feita na universidade e depois faz um malabarismo para mostrar que ela foi aplicada na empresa. Não, essa também é importante. Mas aquela que de fato muda o Brasil é aquela que foi feita lá na Embraer, que aí foi convertido a aviões, ou aquela que é feita ali no pequeno salão de beleza de uma costureira, que ela consegue fazer uma mudança ali no seu equipamento e ter uma qualidade melhor do seu produto. Programas específicos de apoio tecnológico, então, passa a ser um aspecto importante para o desenvolvimento tanto dos municípios quanto dos estados. Essa é uma referência importante aqui no estado de São Paulo, que tem um sistema de ciência e tecnologia já tradicional, com universidades, com instituições de pesquisa muito sérias, e eu acredito que, mais uma vez, o estado de São Paulo vai poder ser referência também nesse programa de inovação tecnológica nas empresas. Próximo, por favor. Aqui nós temos um resumo de um cenário conservador. Eu acredito que no período da tarde o superintendente Ricardo Tortorella fará uma abordagem mostrando mais esses indicadores, esses dados sobre o impacto da lei geral nas micro e pequenas empresas. Aqui nós mostramos que, num mecanismo simples aí de avaliação de do público-alvo, aqueles valores que eu disse que eram da ordem de 5, 6 milhões, deverão chegar daqui a 5 anos a 7 milhões de empreendedores, isso no estado de São Paulo. O número de empresas formais deverá crescer, nós deveremos ter 600 mil novas empresas formalizadas. Isso deverá gerar aproximadamente 1,8 milhão de novos postos de trabalho, um acréscimo aí da ordem de 17 bilhões na massa salarial no estado de São Paulo. Então esse é um estudo, eu acredito que o Tortorella vai fazer a apresentação com mais detalhe no período da tarde. Próximo, por favor. Os próximos passos. Aqui nós vamos fazer uma abordagem mais no campo da atuação do SEBRAE aqui no estado de São Paulo, que é na esfera municipal, onde nós temos procurado levar uma contribuição original. Por favor, o próximo. Por que é importante para a prefeitura a formalização da empresa? Se nós fizermos e acompanhamos isso nas eleições municipais, há 4 anos atrás, e provavelmente vai se repetir agora, a maior demanda do eleitor, tanto para eleger o vereador como para eleger o prefeito, é emprego. Emprego e renda. Isso daí significa o seguinte: a prefeitura tem capacidade de gerar emprego no município? Antigamente ela tinha capacidade de reduzir impostos para uma grande empresa se instalar. Essa etapa já acabou, não é mais assim. Como é que ela cria políticas de geração de emprego? Aí nós vamos procurar mostrar também que é importante para a prefeitura a formalização, porque ela aumenta a base de contribuintes. E a base de contribuintes é aquilo que tira uma prefeitura de um estágio de grande dependência do governo estadual e do governo federal, para que ela tenha mais autonomia e mais soberania. Ou seja, prosperidade de toda a comunidade. Próximo, por favor. Nós estamos fazendo agora uma série de debates com as prefeituras. Por favor, vamos passando. Não sei se eu pudesse operar daqui, ficaria mais fácil. Não, agora volta. A conscientização e a disseminação da informação é o que é mais importante nesse período. E aí nós entendemos o seguinte: não temos necessidade de fazer nada com pressa. Nós cumprimos e ontem entrou em vigor o Simples Nacional. Agora, até o final do ano, nós temos a regulamentação nos estados e no município. Essa regulamentação é importante que seja um momento de análise, de discussão, de planejamento do município.
esse planejamento baseado em indicadores, informações mais objetivas. Essas informações estão disponíveis, mas nem sempre o administrador municipal consegue fazer uso dessas informações para ele poder planejar. Normalmente ele faz as políticas públicas em função das pressões. É uma empresa que diz que se não reduzir o imposto ou se não parcelar a dívida, ela vai fechar e vai desempregar tantos trabalhadores naquele município. Essa pressão é muito forte e o prefeito nem sempre tem capacidade de administrar. Então esse momento está sendo um momento importante para o planejamento e para a boa gestão do município. Próximo, por favor. Fizemos um modelo de lei geral que está apresentado. Aqueles que quiserem um conjunto de documentos do SEBRAE São Paulo, está ali fora. Dentro desse documento, dentro dessa pasta, há a lei geral na íntegra e perguntas e respostas. Nós não vamos aprofundar aqui todas essas perguntas, mas aqui é um bom acervo de perguntas que tiram as dúvidas. E agora eu vou falar então desse documento, que é o Guia do Prefeito Empreendedor. Esse documento, ele apresenta o modelo de lei geral municipal. São 14 capítulos, por favor, vamos passando rapidamente. Sala do empreendedor, que é para abertura e encerramento de empresa, capítulo de tributos, acesso ao mercado, fiscalização, associativismo e cooperativismo, estímulo ao crédito e capitalização, estímulo à inovação, acesso à justiça, responsabilidade social, ambiental e estímulo ao empreendedorismo. Ele foi feito por um grupo de trabalho durante 2 meses, liderados pelo SEBRAE, que reunimos 40 entidades, não só daqui do estado de São Paulo, mas também do Brasil todo, que envolveu os contabilistas, as entidades de pesquisa, bancos, os órgãos estaduais de apoio aos municípios, as universidades, as federações do comércio, da indústria, da agricultura e particularmente as prefeituras. Inclusive está aqui presente, eu não sei se o prefeito Itamar Borges do município está presente. Eu estou vendo aqui os secretários municipais que participaram desse debate, trazendo experiências que já estão sendo realizadas. E de onde que nós trouxemos essas experiências? Próximo, por favor. Um processo, inclusive, que o Luiz Nassif faz parte, que é o Prêmio SEBRAE Prefeito Empreendedor. Aqui estão os ganhadores da última edição do Prêmio SEBRAE Prefeito Empreendedor. Foi um modelo muito inteligente que o SEBRAE desenvolveu, já está na 5ª edição, e agora é o período de inscrição para o prêmio, que é identificar municípios e prefeitos que fazem políticas públicas e que dão bons resultados para melhorar a competitividade da empresa naquele município onde ela está instalada. E aí nós temos uma série de indicadores e fazemos a avaliação, então, do prefeito. E a partir dessas experiências e das experiências também do grupo de trabalho e de um fórum que foi feito em 12 grandes regiões do estado de São Paulo, nós reunimos mais de 12 mil pessoas discutindo, conhecendo o que era a lei geral, fazendo críticas, trazendo sugestões de melhoria, as quais nós mandamos, inclusive, para Brasília, para o comitê gestor. Essas propostas todas foram consolidadas nesse modelo de lei geral municipal. Por favor, próximo. O prêmio no estado de São Paulo, ele está ganhando uma capilaridade muito grande. Então, nós temos experiências de prefeitos empreendedores já em 268 municípios, entre os 645 municípios. Isso é muito bom porque cria uma nova lógica política. O prefeito, anteriormente, e muitas vezes ainda, ele se elege pela sua política populista, por aquela política da boa amizade com o eleitor, que é importante, isso é um marco da política brasileira, mas é importante ele ser empreendedor, aquele empreendedorismo que dá sustentabilidade ao desenvolvimento do município. Próximo, por favor. Uma experiência que foi identificada no prêmio, a Sala do Empreendedor, no primeiro ano do prêmio, foi apresentado pela Prefeitura de São José dos Campos. Depois dessa mesma experiência, próximo, por favor. Nessa Sala do Empreendedor reúne-se todos os órgãos do município que dão o alvará de construção, a regulamentação, o alvará para ampliação, o habite-se, o laudo do corpo de bombeiro, a licença sanitária. Então fica ali no mesmo local reunido todos os órgãos e eles conseguem
fazer a abertura da empresa em 5 dias. Isso é muito importante. Os estudos do BID mostram que o Brasil é um dos países que demoram mais no mundo para abrir empresa, para formalizar um negócio, não só aqui na prefeitura, mas também no estado, na federação, a média é de 152 dias. Então, se a prefeitura consegue reduzir esse prazo para abertura em 5 dias, ela já vai simplificar e facilitar muito esse processo. Próximo, por favor. Ampliação do mercado. Foi mostrado na esfera federal, na esfera estadual, eu acredito que vai ser abordado no período da tarde pelo secretário Afif Domingos. Eu vou procurar detalhar um pouquinho mais na esfera municipal, mas muito rápido, porque já foi bastante abordado, bem abordado no período da manhã. Próximo, por favor. Quais são aqueles incentivos de programas? Compras de até 80 mil, cotas de 25% para todas as compras, 30% da subcontratação, cédula de crédito microempresarial. É uma inovação muito importante, porque cria um novo negócio para ser operado pelos bancos. Os bancos têm agora um estímulo também para criar linhas de microcrédito. Ele não está bem regulamentado na lei geral, mas abre uma política de crédito muito importante. É uma inovação também da lei geral. Próximo, por favor. Um exemplo que nós tivemos na prática aqui em São Paulo, antes inclusive da lei geral, e que nos serviu de modelo de como é possível um prefeito fazer política pública, ganhar eficiência na compra, comprar com maior qualidade e ainda economizar. Foi o prefeito do município de Pilar do Sul. Ele fazia anteriormente a licitação para fornecimento de alimento escolar. Então, como é tradicionalmente feito? A prefeitura faz uma licitação para o ano todo e a entrega é mensal. E aí, no começo do mês, eles vão entregando, então, sai aquelas combis que deveriam estar levando as crianças para as escolas e vai levar a merenda escolar. O que o prefeito fez? Ele fez 13 escolas vão receber o fornecimento de empresas. Pode ser de uma, pode ser de 13, mas eu quero o fornecimento naquela empresa. Aí ele gerou, então, uma simplificação para a prefeitura. Por quê? A prefeitura parou de ter que estocar e fazer a distribuição. A empresa já distribuía direto lá. Então, um pequeno supermercado de um bairro não conseguia fornecer para a cidade toda, mas agora ela consegue fornecer para uma escola. Melhorou a qualidade. A diretora da escola chega no final do mês, quando vai receber, fala: olha, as crianças gostaram mais daquela bolacha. Será que ela é mais cara? Será que não dá para ter um outro tipo de alimentação? Começa a melhorar, inclusive, a qualidade. E veja o impacto que tem não só na prefeitura e na escola, mas a população passa a ter um supermercado, uma padaria com melhor qualidade, porque ela já tem um público que é suficientemente capaz de comprar em uma quantidade para ela ter a eficiência e a qualidade na sua produção. Próximo, por favor. Bom, isso é importante, que agora tem maior flexibilidade, redução da documentação prévia, licitação pública, análise da documentação do vencedor e mais 2 dias para a correção, como foi apresentado anteriormente. Isso tudo pode e deve estar sendo regulamentado agora na Lei Geral Municipal. É muito importante que cada município defina já que o edital de licitação vai seguir a regra da lei geral, porque senão ele vai seguir a outra lei, a lei de licitações, e aí a pequena empresa, então, não vai ter esse benefício. Não, é uma opção que o município deve fazer para regulamentação desse item aí. Próximo, por favor. Tributos. Da mesma forma que o governo federal, a lei geral, está fazendo toda a regulamentação dos tributos, o município também pode continuar fazendo as políticas públicas com os seus tributos. O IPTU, o ISS, é claro que ele já está mais amarrado agora, porque ele já está fazendo parte do Simples Nacional. E o ITBI. Muitos municípios aproveitam particularmente a política do IPTU para apoiar as pequenas empresas nos seus municípios. Tem várias sugestões nesse modelo de lei geral, um exemplo, inclusive, que está aqui o pessoal de Santa Fé do Sul, que adotou essa política lá. Então, reduz o IPTU
se a empresa consegue contratar um funcionário a mais naquele ano. Aí cai o percentual. São políticas inteligentes que às vezes a gente fala, mas isso não vai dar resultado. Mas é isso que precisa ser feito agora, essa política da microeconomia. Próximo, por favor. Fiscalização. Esse é um capítulo muito importante que agora ele pode ser regulamentado na Lei Geral Municipal. O fiscal do município, ele que acabará sendo, daqui para frente, o principal fiscal da maior parte das empresas. Então é importante criar essa cultura da fiscalização como sendo uma cultura da orientação. Então nós estamos propondo, e os municípios que estão regulamentando a lei geral já estão fazendo dessa forma, que a primeira visita, o fiscal constata uma irregularidade, ele faz um termo de ajuste de conduta. Olha, aqui está faltando um determinado procedimento, o senhor tem 15 dias, 10 dias, negocia, assina um termo de ajuste de conduta, ele volta na segunda visita. Só aí ele fará autuação se não for resolvido aquele problema. Então nós vamos ter os fiscais também orientando as pequenas empresas e não apenas multando. Próximo, por favor. Programas de associativismo e cooperativismo, é no município que se cria essa cultura. Numa pequena escola, nos servidores públicos, na criação de uma cooperativa, em uma atividade com a comunidade, é que deve ser estimulado o associativismo e o cooperativismo. Nós já temos várias experiências de associações, de cooperativa, de reciclagem, que levaram para a inclusão social tantas pessoas que estavam excluídas e que agora passaram a ser referências para produção de novos insumos a partir daquilo que era considerado lixo. Então essas políticas municipais são muitas vezes pequenas, singelas, mas eu entendo que elas são estratégicas de serem realizadas agora. Particularmente nesse ano e no próximo ano. O ano que vem nós teremos eleições em 5.562 municípios brasileiros. Nós deveremos eleger aí quantos vereadores e quantos prefeitos e vice-prefeitos, secretários municipais. Então, se nós conseguirmos sustentar esse debate do significado da pequena empresa durante esse semestre, o começo do ano que vem, eu acho que nós vamos também ter uma grande capacidade de intervir no desenvolvimento municipal, nas próximas eleições municipais. Próxima, por favor. Banco do Povo, aqui no estado de São Paulo, é uma experiência que serviu inclusive de referência para outros estados, algumas outras cidades do Brasil, e que é uma política muito estratégica para as pequenas empresas terem competitividade. A lei geral cria uma oportunidade, cria abertura, ela não regulamenta, não tem uma política bem específica para crédito, mas ela dá oportunidade agora na lei geral municipal, inclusive das prefeituras, criarem fundos para fazer políticas de incentivo a cooperativas de microcrédito e Banco do Povo. Próximo, por favor. Acesso à justiça é uma outra ação importante, utilização de câmaras de mediação e arbitragem. Próximo, por favor. Uma inovação que foi incluída nessa lei geral municipal, veja como o processo é bastante interessante, Nassif. A lei geral, ela criou uma visão de cidadania muito forte. Eu acho que é o maior movimento de cidadania que nós vimos no Brasil depois das eleições das diretas já. Eu, particularmente, sempre acompanhei um pouco essa política brasileira, do interior, e eu percebi o seguinte, que o mesmo espírito das diretas já a gente encontrava nos fóruns, nas campanhas, nas lideranças, nos próprios deputados que lideraram a lei geral. Isso mostra que o Brasil está avançando. Tem a lei de responsabilidade fiscal. Os prefeitos não podem mais fazer políticas como eles faziam anteriormente de incentivo, porque depois ele vai ter que prestar conta lá. Mas se nós estamos propondo que ele incentive a pequena empresa, de onde que virá esse recurso? As próprias pequenas empresas agora estão dando uma solução. Elas podem assumir responsabilidade que antigamente era só do poder público. E cada município vai criar mecanismos. Uma empresa adotando uma praça, uma empresa adotando uma escola, uma empresa que libera os funcionários para utilizar os computadores.
para fazer inclusão digital, uma empresa que libera o seu gerente para orientar outras pequenas empresas. Então, essa visão de responsabilidade social, ela também está presente aqui, é um dos capítulos. E pode crescer muito mais. Pode crescer aqui o capítulo do meio ambiente, pode crescer uma série de outras políticas que nós não procuramos deixar muito grande para não confundir o legislador. Acho que agora, nesse momento, os vereadores, os prefeitos municipais precisam de coisas muito objetivas, precisam de passos muito bem claros a serem dados para não se perderem. Próximo, por favor. E é isso que nós estamos fazendo agora. Nós criamos esse guia, ele traz aqui todas as políticas e criamos, inclusive, um passo a passo, próximo, por favor, do que deve ser feito. A constituição da equipe de planejamento. Aqui no estado de São Paulo, nós já tivemos o primeiro município, o município de Itararé, que fez a Lei Geral Municipal. E nós temos mais de 50 municípios que estão com os grupos de trabalho discutindo com a sociedade, com a associação comercial, com vereadores, a Lei Geral Municipal. Esperamos que até o final do ano nós tenhamos um grande número de municípios, não só do estado de São Paulo, mas de todo o Brasil, com uma lei geral. Que eu sempre insisto, o importante não é ter uma lei geral, o importante é ter um processo e a consciência de que aquilo que está na lei geral vai ajudar a melhorar a vida daqueles empresários daquele município. Muito obrigado. Bom, eu passo a palavra aí a um dos principais personagens dessa grande batalha nacional aí da afirmação da pequena empresa, que é o deputado Luiz Carlos Rauli. Obrigado, Luiz Nassif, pelo convite, mais uma vez, mais um ano, né? Estamos participando deste evento e para mim é uma satisfação, uma honra muito grande. O Silvério Crestana, do SEBRAE São Paulo, que juntamente com todo o SEBRAE do Brasil, através do Paulo Camoto, do Bruno Quick, de todos, o Tortorella, nosso grande SEBRAE São Paulo também, forma essa família de agentes do empreendedorismo do nosso país. Eu tenho particular orgulho de dizer que na década de 80, no final da década de 80, era secretário da Fazenda do Paraná e dei a minha pequena contribuição pela sobrevivência do SEBRAE do Paraná, que era com C, quando ele estava naquela fase de mudança para o SEBRAE com S. Enquanto não tinha os recursos definidos, eles eram mantidos pelo Estado e naquele momento havia uma grande confusão de interpretação e eu tive a oportunidade de dar sustentação à sobrevivência do SEBRAE do Paraná, que é um orgulho para todos nós, pela sua capacidade, que, a exemplo de São Paulo e todos os demais estados, fomentam o desenvolvimento, o empreendedorismo. Aliás, é uma matéria que eu estou tentando incluir no currículo das escolas brasileiras através de um projeto de lei, que nós formamos empregados nas nossas escolas. E nós estamos com a ideia de que esses currículos sejam alterados para ter a matéria, a disciplina de empreendedorismo, para que possamos também, através do processo educacional brasileiro, utilizando desse conhecimento, do sistema S brasileiro, utilizando de todas as federações, confederações, todos os sindicatos, possamos preparar empreendedores para o futuro. E eu estou convencido, Nassif, meus caros presentes à mesa e todos os participantes, de que esta lei, ela é a comprovação de que a sociedade pode vencer quando o governo e a oposição se unem num projeto. E esse projeto, ele é produto da participação da sociedade através das confederações, da indústria, comércio, serviços, de todos envolvidos, do SEBRAE, de todas as demais entidades, do governo federal, do Congresso Nacional, através da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, oposição e governo, porque somente com esse entendimento que nós conseguimos aprovar o projeto. E ele
praticamente quase que com unanimidade conseguimos aprovar esse projeto. E que demonstra, Nassif, que nós podemos, através desse exemplo, sonhar após a implementação. Nós estamos ainda sofrendo um pouco as dores do parto, né? Que o neném está acabando de nascer e ainda, né, há muitas pontas ainda a serem ajustadas e nós estamos cuidando disso. Mas, sem dúvida alguma, num futuro bem breve, nós podemos ter um verdadeiro sistema tributário, né, digno de termos um sistema tributário comparável, harmonizado com os países do primeiro mundo. Com a simplificação envolvendo a União, Estados e Municípios, nós rompemos uma série de tabus que não era possível, que há 10 anos se tentou na instituição do Simples Nacional e nós não conseguimos, que não era compulsório, era facultativo. Então a adesão foi quase nula dos estados e municípios. Hoje não, é uma adesão compulsória prevista na Constituição, de uma emenda constitucional que nós fizemos em 2003, que possibilitou a criação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Esse é o passo decidido, fundamental. Tem amparo constitucional e daí surgiu a lei complementar. E eu também estou convencido de que o Simples, instituído há 10 anos, foi um dos pilares da sustentação do Plano Real. Os números estão aí, já foram demonstrados. Mais de 90% dos empregos gerados no Brasil nos últimos 10 anos são da micro e pequena empresa. Está diretamente ligado à simplificação instituída há 10 anos, com a redução da carga tributária. E o faturamento aumentou do primeiro ano, de 96 para 97, em 124% de aumento de faturamento. E os empregos naquele primeiro e segundo ano, 70%. Então nós temos aí uma expectativa, hoje, vou falar não só como deputado, mas como economista, que trabalha mais de 20 anos nessa área, de que o Simples, mesmo com 6 meses, contra um ano do PAC, ele vai ter mais efeitos positivos na economia do que todo o PAC junto. Mais efeitos positivos na economia brasileira, porque ele mexe com toda a estrutura produtiva e de negócio do país. Evidentemente, nós não conseguimos incluir os profissionais liberais, mas eu não me dou por vencido. É uma questão de calcular, fazer uma tabela especial para o profissional liberal, para aquelas atividades que não puderam ser incluídas até agora no regime simplificado de pagamento de impostos. Então, eu penso que a hora que nós consolidarmos o Super Simples, todas as micro e pequenas empresas até 2,4 milhões estiverem incluídas dentro do novo regime, no final deste ano, para o começo do ano que vem, nós já possamos estar discutindo a implantação de um sistema tributário onde não haja tributo em nenhuma empresa, só tenha de forma distanciada. Eu não advogo o IVA, eu advogo o imposto seletivo. Eu acho que através do imposto seletivo, do imposto de renda, das contribuições previdenciárias, sociais, nós possamos arquitetar um sistema tributário neutro na concorrência. Não há dúvida de que o crescimento dos últimos 25 anos do Brasil, que foram 58% abaixo do crescimento da renda per capita mundial, ao contrário do que aconteceu nos 30 anos anteriores, de 1950 a 1980, quando nós crescemos 55% acima da renda per capita mundial, durante 30 anos seguidos. Nesses últimos 25 anos, um dos pontos fundamentais são as inconsistências, as incongruências, o sistema anarco-caótico, manicômio tributário brasileiro. Se consertarmos o sistema tributário, consertamos grande parte da economia brasileira e nós vamos colher desenvolvimento, crescimento de 8%, de 9%, de 10%.
está na base da concorrência entre as empresas. Esse sistema que nós construímos, ele é um prosseguimento do sistema de 10 anos, ele é progressivo, quanto maior paga mais tributo, quanto menor paga menos tributo, não é o ideal. O ideal é que haja neutralidade na empresa, para que a formação do preço não tenha influência dos tributos do Estado brasileiro. E que o empreendedor ele possa sofrer e ele possa vir a falecer a sua empresa por questão do preço do produto, da qualidade do produto, da logística, mas não da carga tributária incidente. Porque nós enfrentamos no Brasil, não é diferente dos países em desenvolvimento, o problema da concentração. Quer dizer, 99% das empresas respondem por 20% do PIB. É claro que quem domina a economia brasileira são os monopólios, os oligopólios, os cartéis e as empresas com incentivos fiscais setorizados. Há quase tanto incentivo fiscal na Amazônia, na Zona Franca, de que quase que toda a estrutura de incentivo fiscal de milhões de microempresas no Brasil. Então, é um erro absoluto. Quer dizer, as empresas com incentivos fiscais setorizados que tem no Brasil, é uma minoria. Elas se beneficiam desses incentivos e crescem, e apropriam grande parte desses incentivos. Eles não jogam para o preço, porque elas estão invariavelmente naquele 1 ponto, 1,5 ponto do topo das maiores empresas, que acaba coincidindo com as empresas que são monopólios, oligopólios e cartéis, que impõem qualquer tipo de preço na economia brasileira. Dessa maneira, nós temos um potencial de milhões de brasileiros, empreendedores, que quebram as suas empresas 50% em 2 anos e comprometem a sua família, os seus amigos que são avalistas, e essas pessoas não conseguem mais sair da inadimplência do fisco, da inadimplência bancária, e vai, evidentemente, à falência. Então, o que nós temos para frente? O sistema simples, super simples, estende a todo o país incentivos fiscais. Não aquilo que nós desejávamos. Nós queríamos uma renúncia já anual de 16 bilhões. Nos contentamos de 6 a 8, foi o resultado final da negociação, mas nós negociamos duramente, foi uma queda de braço, né, das mais duras que nós tivemos com a Receita Federal e com o Ministério da Fazenda. Nós tentamos fazer um programa de redução de carga tributária muito maior do que aquele que conseguimos, mas nos sentimos satisfeitos, porque aqueles que já estavam no Simples terão redução de 15% a 30%. Aqueles novos poderão ter redução de até 60%. E há um pouco de confusão. Na elaboração da legislação, no excesso do rigor, que acabamos negociando artigo por artigo, ali, item por item, dispositivo por dispositivo, aquelas categorias que ingressaram no Simples, por similaridade, né, acabaram sendo preteridas no primeiro momento. Nós detectamos isso já no começo do ano de janeiro, fevereiro, através do SEBRAE, através das federações, das confederações e da frente parlamentar, da caravana que nós fizemos em praticamente todos os estados da federação. Esta caravana da frente parlamentar, ela é presidida, a frente parlamentar, pelo deputado Zé Pimentel, que é do PT do Ceará, que tem as duas subcomissões da Câmara e do Senado, com o deputado Carlos Mérez, que foi o presidente da comissão especial do PFL de Minas Gerais, e o senador Santana, Ademir Santana, do DF, que é senador do DF e presidente do Conselho do SEBRAE Nacional. E eu, como relator, tanto da frente quanto da subcomissão da Câmara, nós estivemos andando pelo país inteiro, fazendo a discussão da lei, como o Nassif está fazendo hoje aqui no 44º Fórum de Debates do Projeto Brasil. E captamos as incongruências principais da lei, que são aquelas atividades enquadradas que deixariam de ser enquadradas, né, que são prestadores de serviços que, por isonomia de atividades, a Receita os incorporou, que não estavam na lista positiva, porque nós trabalhamos com o conceito na legislação da lista positiva.
da lista negativa. Então, nós, na qualificação de lista positiva, acabamos passando por cima dessas atividades menores, lavanderias, barbeiros, cabeleireiros, borracheiros, pousadas, hotelarias, que estamos consertando esta semana. Ainda hoje, deve chegar em Brasília, se permitir aí os controladores de voo, às 4 horas da tarde, para poder, no final da sessão de hoje ainda, ou amanhã, aprovarmos as mudanças que estão já no projeto de lei 79, no relatório que eu já emiti a semana passada, porque do projeto ao relatório não conseguimos negociar tudo com a Receita Federal, mas os pontos principais nós conseguimos implementar. A data de corte do parcelamento, que foi um equívoco de digitação na redação final da lei, ficou janeiro de 2006, que deveria ser janeiro de 2007, na redação final da legislação, quando saiu da Câmara, e também o Senado acabou não percebendo. Nós estamos acabamos ganhando, vai passar para maio, então acabamos ganhando mais alguns meses, porque se ficasse na lei, janeiro de 2007, nós não conseguiríamos passar para maio de 2007. Então, a data de corte, tentamos reformular um pouco o parcelamento, melhorá-lo, mas não conseguimos, acabamos ficando. Nós fizemos algumas modificações pontuais na baixa, que estava ensejando uma discussão muito grande e uma série de artigos nos principais jornais do país. Uma questão que eu vi o Alberto, né? Alfredo, falando da interestadual, né? Que os estados estão correndo e fazendo a tributação na fronteira. Nós colocamos um dispositivo para que haja, da mesma maneira como a substituição tributária, que seja deduzido da base de cálculo da microempresa. Se pagou antes, deduz. Eu sei que é complicado, já fui secretário da Fazenda do Paraná, mas há que haver um jeito de se resolver isso em favor da micro e pequena empresa. Uma contabilidade que não é feita, principalmente aquelas atividades que têm o pagamento em forma de substituição tributária, e agora com e também na exportação, teremos 3 dispositivos importantes. Se a empresa faturou R$1,5 milhão no ano e R$500 mil foram de exportação, os R$500 mil saem da base de cálculo. Ele só paga tributo sobre R$1 milhão. E o mesmo vai acontecer com a substituição tributária e a antecipação tributária, no caso do ICMS. Então, essa questão ela é fundamental, ela é fulcral. Eu reitero o que eu acabei de dizer, aquelas atividades estão aqui no projeto e no nosso relatório, que a inclusão dessas atividades de prestadores de serviços que já permanecerão nas suas respectivas tabelas, Estamos corrigindo também o problema das alíquotas ad valorem, que é a das sorveterias, cosméticos e fogos de artifício. Então, estariam indo da tabela 2 para a tabela 5, ficaria mais caro. A tabela 5, há que entender que nós não tínhamos alternativa com a Receita Federal quando negociamos a tabela 4 e 5, porque não tínhamos saída. Ou aceitávamos a tabela 4 ou 5, ou não teríamos a inclusão. Foi aí que nós fizemos um acordo, e como a base do acordo com a Receita Federal, nós aceitamos, depois de muitas negociações, mais de 40 reuniões, nós fizemos com a Receita Federal e o Ministério da Fazenda, ora envolvimos a Casa Civil, ora envolvimos o ministro, a hora nos levantávamos e saímos rompidos das reuniões, mas a tabela 4 e 5, ela tira a folha, né, diferentemente da tabela 1, 2, 3, que ela inclui a folha, quer dizer, do conceito do Simples de 96, que é a tabela básica, só lembrando, ela é a tabela do comércio, é a mais barata. A tabela 2 da indústria, ela acrescenta meio ponto em todas as faixas
para a inclusão do IPI. A tabela 3 é a tabela comércio mais 50% para incluir os prestadores de serviço, e essa inclusão só pôde acontecer com uma lei de minha autoria, que acabei incluindo os lotéricos, franquias de correios, agentes de viagens, as escolas de fundamental, creche e pré-escolas, que a partir do advento dessa legislação de nossa autoria, é que os prestadores de serviço começaram a ser incluídos no Simples Federal anterior. Então, essas atividades estão na tabela 3. A tabela 4, ela foi construída em cima da construção civil. Não tem a exigência dos 40% de folha de pagamento para se usufruir do benefício. Que nós ficamos naquela linha divisória. Se ele tem muita mão de obra, né, e você inclui no Simples, aumenta o custo do pagamento de benefícios previdenciários. Então, ora, a negociação não avançava. Então, para a construção civil, tínhamos conseguido a tabela 4 e depois, na tabela 5, tivemos que cravar nos 40%, sendo que hoje calculado, um cálculo que já foi feito pelo FGV Rio e Sebrae, com 28,2 de folha líquida, aí você acrescenta fundo de garantia, a contribuição previdenciária, terço de férias, 13º, você completa os 40% para usufruir dos benefícios. O cálculo da alíquota de 26, 27% cai para 20%, que tira, ele é retirado o sistema S, é retirado outras questões. Então, também reincluímos o transporte de cargas e passageiros. Vocês vemos que tem toda uma série de artigos para a inclusão deles. Então, basicamente, a proposta, ela resolve um problema que o Comitê Gestor é que vai controlar, não é mais a Receita Federal. Para estados e municípios simples, vai existir o Comitê Gestor. Nós estamos aqui também autorizando que o Comitê Gestor firme convênio com os bancos. Me parece, segundo a última informação de ontem, o governo deve baixar uma medida provisória hoje a respeito desta matéria, porque ele tem urgência de assinar convênios, porque nós queremos aprovar, né? E para assinar esses convênios, porque o dinheiro não vai para a Receita Federal, ele vai para o sistema de conta única. Aqui a Receita, também para fechar a negociação, nos pediu rigores, exigência de nota fiscal e etc., de punições. Acabamos aceitando, correções de texto, e incluímos o consórcio para a pequena empresa, que tinha ficado de fora. O consórcio associativismo tinha ficado só para microempresa. O consórcio associativismo é o que há. E a hora que o Sebrae desenvolver isto para as micro e pequenas empresas, a exemplo que já existe das associações de compra e venda, de pequenos mercados, de padarias, de empresas de construção, e eu tive o privilégio de fazer uma das primeiras em Londrina, junto com o Paulo Queraria do Sebrae de Londrina, há mais de 12, 14 anos atrás, e é um sucesso. Se você olhar a estatística da Associação Brasileira de Atacadistas, que eu participo muito dos eventos dele, você vê que a expansão dos grandes redes de mercado, ela não tem sido grande em função das associações, essas pequenas associações de compras e da qualidade. Agora, com uma vantagem, você poderá fazer um consórcio, uma associação para exportação e importação. Então, isso vai ser tudo construído, né? E com mais a redução da base de cálculo da microempresa na exportação, então nós vamos equiparar a microempresa a uma grande empresa. Evidentemente, alguns outros créditos não tivemos a condição de resolver. Reintroduzimos o veto que o presidente da República tinha vetado do estímulo ao crédito. Fizemos uma nova redação. O motivo do veto diz que era tão bom que não podia estar nessa lei. A estimulação. Então, que eles queriam fazer uma nova lei, e aí reintroduzimos, ajustamos as datas e etc. Então, essas mudanças, elas estão no nosso relatório, que deverá ser votado, né? Já temos o apoio de todos os líderes partidários da Câmara,
com urgência urgentíssima, já aprovamos essa urgência urgentíssima e estamos na expectativa de aprovação o mais rápido possível, porque temos que caminhar para o Senado e a situação pelas bandas do Senado não está muito boa. Não? Mas é por isso nós estamos, porque eu estou me acautelando com os comentários, né, do Senado, exatamente pensando na lei. A verdade, eu queria colocar aqui, a questão tributária é um ponto importante, mas ela é apenas um ponto da lei. Nós temos a simplificação, a Rede Sim, a introdução da Rede Sim está na lei, quer dizer, ela está já aprovada e agora vai ser aprovada uma nova legislação. O presidente Lula, no programa de rádio ontem, disse que começou a reforma trabalhista na Lei Geral de Micro e Pequena Empresa. O site do meu partido me ligou para fazer crítica e falou, não, realmente começou. É um bom começo, mas ainda temos muito a ser feito, né? Então é o contrário, eu falei, nós temos que positivar esse tipo de... É claro que quem governa o país e sanciona uma lei dessa tem que tirar proveito, não há como não tirar proveito, tem que tirar o máximo de proveito, né? E, claro, da divulgação, porque acabou surgindo um pouco de discussão, principalmente no Paraná, na terra da gente é um pouco mais complicado, né? Houve uma confusão lá, uma briga em Curitiba, sindical lá, e acabaram fazendo um pouco mais de crítica. Eu me lembro quando eu aprovei o primeiro o refisão lá, aquele refis de Papai Noel, e muitos orientaram, né, muitos contabilistas e advogados, a não ingressar porque era uma armadilha. Né? Está lembrado disso? E muita gente não ingressou. Então, uma confusão terrível. Acabamos depois apurando que tem empresa que parcelou em 800 anos. Também não era para tanto o nosso desejo que acontecesse isso, mas acabou acontecendo por causa do limite da dívida sobre o faturamento. Aquele, sem dúvida alguma, foi o melhor refis. Por uma carga tributária, que é a maior do mundo e das galáxias, e eu falo das galáxias porque eu acredito que tenha vida lá fora, né? Seria um tremendo desperdício de espaço. A nossa carga tributária não é essa que está arrecadada ali, os 37%. A nossa carga tributária é a potencial, mais de 53%. E esse que é o problema do país. Não é só a carga tributária efetiva arrecadada, mas é a potencial, que entre o efetivamente arrecadado e o potencial, o que você tem aí? Os incentivos fiscais, a elisão, a sonegação, a corrupção, a destruição daquilo que é básico numa economia de mercado, que é a concorrência. Quem se apropria dessa tributação, destrói o concorrente. Então, nós temos regras civis, né, simplificadora, fiscalização orientadora, uma estimulação ao crédito, a inovação tecnológica foi falado, ao associativismo, ao acesso à justiça, a questão das compras governamentais. Eu fiquei, né, estava delirando aqui de ver a exposição, a abrangência que vai dando, né, ao desdobrar a legislação. Quer dizer, quando nós discutimos, sentamos N vezes, quer dizer, não tinha nem ideia da dimensão, da amplitude de tudo isso que vai se abrindo. Eu criei um site chamado contaspublica.gov.br e fiz uma lei, pus isso no Tribunal de Contas da União, que o meu objetivo, antes da lei de responsabilidade fiscal, Nassif, era que todas as contas públicas já fossem publicadas na internet, há 8, 9 anos, quase 10 anos. E essa legislação, a concepção, tudo aquilo que o município, o Estado e a União, pela Lei 4.320, é obrigado a publicar no Diário Oficial do Município, Estado e União, administração direta e indireta, ela publique também nessa página da internet. Mas uma observação, essa é uma lei que não consegui emplacar ainda porque não tem punição para o administrador público que não cumpre. Está lá, eu amolei tanto o Tribunal de Contas da União, mandei verbas, tudo, está lá implantadinho. Se você acessar isso, é uma belezinha, a estrutura toda montada, é uma pena que não tem.
E eu vislumbrava que no momento seguinte você teria que ter os parâmetros de preços. Ali que deveria estar, além das contas, do resumo dos contratos, um parâmetro de norte a sul, distribuído por estado e por região do país, dos preços, desde um lápis até um metro quadrado cúbico linear de uma barragem hidrelétrica. Quer dizer, não é tão difícil assim de você exercer um controle. O que me levou a isso foi quando eu fui secretário da Fazenda, está no horário aí? Esgotado. Só vou fazer esse comentário. Um dia, no começo da minha gestão, em 87, eu pedi a folha de pagamento. Naquele tempo o computador era rudimentar, levou quase um mês. Aí eu olhei a folha de pagamento, engraçado, o cara ganha 10 mil e o imposto de renda é 25, deveria ser 2.500 deduzido aquela diferença, está R$250. Outra aqui. Era uma quadrilha do recurso humano que cobrava 10% do imposto de renda, retido na fonte, e dividia com o dono do salário, ninguém detectava, né? Ninguém detectava porque a arrecadação do imposto de renda retido na fonte do município e estado é receita própria. Depois eles só fazem o comunicado para a Receita Federal que foram retidos tanto, né? E que cada funcionário teve tanto de retenção. Então ainda depois ele recebia a devolução, né? Então, como o tempo está esgotado, eu agradeço, me coloco à disposição. Terminado de aprovar esse projeto, implantado, nós já estamos construindo um novo projeto para aprovar ainda este ano, para que o ano que vem vamos diminuir mais ainda a carga tributária, vamos simplificar mais e vamos lutar para incluir também os profissionais liberais, todas aquelas categorias que ficaram de fora do Super Simples. A luta continua, né? Muito obrigado. E vamos ver 50% do PIB em 10 anos, né, a microempresa? Isso aí. Se o fisco deixar, né? Aí fica bom demais, né? É gozado quando nós pegamos os setores que conseguiram crescer, fora setor financeiro e tudo, todos conseguiram crescer em cima frigoríficos, aí que hoje são multinacionais, companhias de aviação que saem de ônibus, todos entram porque de alguma forma teve alguma utretagem. Ninguém conseguiu chegar de cima, com esse modelo maluco que foi implantado nesses últimos anos aí, só setores que já estavam cartelizados ou setores que passaram por esse processo pouco ortodoxo, foi para usar um termo brando. Bom, nós estamos em cima da hora e vou abrir espaço só para duas perguntas, duas questões. É só levantar a mão aí que a... Meu nome é Wilson Gimenez Júnior, sou diretor do Sescom São Paulo. As exportações de mercadorias foram contempladas na lei geral. No entanto, a exportação de serviços não foi contemplada. Não seria uma coisa muito interessante, inclusive ramo de software, né, que é o caso, né? Eu gostaria de saber se esse projeto... Uma outra pergunta também sobre esse projeto 79. Essas atividades de serviços que já podiam optar pelo Simples Federal, estacionamentos, borracharias, lava-rápidos, etc., ficarão na tabela 3? Essas duas perguntas. Sim. Obrigado. Ficarão nas respectivas tabelas enquadradas. A redação, ela deixa para a ideia da lei, quer dizer, a vontade do legislador é ampliar os benefícios, não tirar benefícios de ninguém. Por isso que quando eu vi até uma matéria do Valor de hoje, não, porque categorias terão 200 e tantos % de aumento. Não haverá, porque evidentemente nós estamos corrigindo, né? Foi uma interpretação exagerada que nós acreditávamos que por interpretação o comitê gestor poderia regulamentar, mas não pôde. Aí depois também constatei que ele não poderia regulamentar, então tivemos que fazer por lei. E aí negociamos, já está negociado com a Receita Federal, não é algo incerto, é algo concreto. Com relação à prestação de serviço na exportação, nós acolhemos o seu pleito e vamos trabalhar
essa questão. Eu não diria nada mais, né? Nós vamos trabalhar como é que nós podemos discutir essa matéria. Deputado, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o trabalho do senhor lá em Brasília, essa sensibilidade da lei. Eu gostaria de perguntar, em relação à construção civil do colega, se aplicaria também ao setor da indústria aeronáutica e aeroespacial, as pequenas e microempresas de alta tecnologia? E mais uma coisa, o senhor acredita, Brasília está numa situação muito delicada politicamente, o senhor acredita que esse ano é possível ser feito isso ou vai ser depois do carnaval? Não, o que você fala? Essa mudança? Essa mudança. Nós vamos aprovar na Câmara semana que vem no Senado. Né? Mas as empresas de alta tecnologia, não estando na lista negativa, chamamos de lista negativa e positiva, não havendo proibição na lista negativa, é enquadrável. Nós consertamos aquela questão também do dispositivo. E quero dizer também que os incentivos fiscais estaduais estão previstos na legislação, né? Nós temos a previsão do incentivo municipal e estadual, a exemplo da redução de carga federal. A lei mais benéfica deve prevalecer. O governador de São Paulo está baixando, né, decreto, né? De Minas Gerais baixou o decreto ontem, do Paraná mandou lei, incluindo já também compras governamentais. Então, me parece que no Brasil inteiro a movimentação é grande para estender os benefícios mantidos. Porque se não mantiver os benefícios, aí nós somos obrigados, na revisão da lei, no final do ano ou antes, fazer redução daquelas alíquotas unilateralmente pela lei federal. Então, nós acreditamos que cada estado mantém a sua política de incentivo fiscal, aquilo que ele vinha fazendo. São Paulo é 450 mil, até 450 mil de faturamento e isenção, Paraná é 360, que cada estado mantém as suas respectivas políticas de incentivos à micro e pequena empresa, e, evidentemente, dentro do mesmo conceito. Vai gerar emprego, vai gerar riqueza, vai gerar mais tributos, porque haverá agora uma sinergia, né, toda muito positiva pela regularização, pela diminuição da informalidade no Brasil. Eu acredito realmente nessa capacidade. E quero deixar uma propaganda no meu site rauli.com.br, tem lá à direita a minha proposta tributária, um modelo de simplificação radical, constitucional, para poder contrapor ao modelo que o governo deve apresentar do IVA estadual e federal. O Estado não precisa fazer IVA, o Estado pode fazer o imposto seletivo monofásico, não criando problema para a indústria eletrointensiva, e uma imposição tributária simplérrima do imposto seletivo, ele resolve e tem a mesma carga tributária e elimina totalmente o crédito frio, a nota calçada, a nota paralela, a nota classificada, milhões de ações na justiça, desocupa todo esse espaço do judiciário estadual, com uma simplificação do ICMS, através da tributação seletiva, que é um estudo que o Ponte fez há muitos anos, que eu já estava com ele naquela época, só que eu dirigi ele para o ICMS. Eu fiz o estudo estado por estado, abri o ICMS, né? Você pega o Paraná, 50% da arrecadação do Paraná está em energia, combustível e comunicação, 25% cigarro, bebida, veículo, eletroeletrônica, eletrodoméstico, pneus e autopeça, por 75%. Então, você adequa os outros 25% na carga tributária dos 3 primeiros itens, não dos outros. De bebida não cabe mais carga tributária. Você adequa com alíquota, você negocia isso com a sociedade e elimina o ICMS. São Paulo é um pouco mais complicado porque tem uma inadequação na tributação petróleo. Eu já alertei há muitos anos, há uma inadequação, uma diferença brutal. Em todos os demais, energia bate com o país, comunicação bate, mas no petróleo e derivados não bate, na proporcionalidade. Eu não sei o que há, né, se é um problema de alíquota ou outro tipo de problema que não bate. Eu já tentei acessar o governo do Estado para discutir essa questão da tributação. Okay. Raul, nós vamos colocar essa sua proposta aqui para discussão no Projeto Brasil depois. Eu entro em contato para que você possa
responder as questões e tudo mais aí. E a CPMF, no meu projeto, ela é dedutiva da contribuição previdenciária. Tá. É uma forma de enfrentar essa voracidade. Se você torná-la neutra na empresa, ela não compromete a concorrência. Quer dizer, aquilo que a empresa ela pagar de CPMF, ela poderá deduzir da CPMF paga, quer dizer, da contribuição previdenciária patronal. Então você neutraliza. Tá. Bom, a última. Oi, Sabe que só está vindo o microfone aí? Tá bom, deputado. bem, querido. É um questionamento que nós estamos recebendo no Milton Dalari, Sebrae São Paulo, que é o seguinte: a micro e pequena empresa industrial do crédito está tendo dificuldade nisso aí. Se foi contemplado no seu projeto de lei 79. Não sei se as pessoas não foi. sabem. A pequena empresa, ela pode ser desestimulada porque ela perde crédito. Então, se uma grande empresa, tipo um Pão de Açúcar, vai comprar de uma pequena indústria no interior, claro, e ela é no super simples, aquele crédito que a grande empresa teria do ICMS, por exemplo, não terá. Então, há um desestímulo nesse sentido. Ainda não. Nós não conseguimos resolver o problema do crédito. Não, tentamos debates intensos a respeito que não tinha como calcular a repercussão disto na arrecadação do Estado e poderia alterar profundamente. Foi assim uma batalha. Só a título de exemplo, deixa eu pensar dentro do seu trabalho, o pequeno produtor rural também está sofrendo o mesmo problema com o PIS/COFINS. Por exemplo, produtor rural que queira vender o seu produto diretamente à indústria. O que acontece hoje? Ele não consegue, porque o crédito dele é bem menor do que a da cooperativa. Não, nós resolvemos a pessoa física e cooperativa, nós fizemos, até emenda minha, crédito ficto. Nós passamos para 50%, um crédito ficto de 50% exatamente para poder cobrir o PIS/COFINS da pessoa física e cooperativa, para a indústria exportadora. Não, mas para a indústria de mercado interno, esse é o grande problema. Porque o grande problema do PIS/COFINS, que ficou um remanescente da Lei Candir, e eu tentei por vários anos com o Malan e não consegui, o Everardo não deixou, e depois o Palocci também não sensibilizou, são 10 anos de erro do PIS/COFINS na indústria, principalmente de grãos, e acabamos perdendo para a Argentina todo o crescimento do parque industrial moageiro. Foi um erro concreto. Há um ano e pouco nós conseguimos 35% de crédito ficto no PIS/COFINS, da exportação, e agora passamos para 50%. Porque esse diferencial que a Argentina dá de 4,5% fez com que todos os investimentos das grandes empresas multinacionais de esmagamento de grãos se deslocassem para a Argentina. O mesmo eles estão fazendo agora com o trigo, né, uma sacanagem sem precedente, e também com o biocombustível. Eles estão com uma política arrojadíssima no biocombustível para poder atrair investimento para eles, dando um reintegro maluco de grande. Então, o Brasil não percebe isso, que não viu que, se você pegar a estatística da Biov, você vai ver que é uma coisa estarrecedora o deslocamento, porque você sabe que as empresas deslocam mesmo. Acabou o incentivo, elas saem de lá e vão para o outro lado, né? Agora, impressionante como o Brasil perdeu essa capacidade da chamada inteligência competitiva, que é inacreditável. Mas não foi falta de alerta, viu? Não foi falta. Eu cansei ideologia desses dois governos. Olha, eu vim batendo nisso, porque quando eu fiz a lei Candir, eu fui o relator, o Candir virou ministro, eu relator da lei dele. Foi quando nós mexemos também na lei de mercado de capitais. Começamos uma luta para poder criar o novo mercado, né? Eu relatei também para depois, ele relatou meu projeto, que nós passamos para 50%. Hoje o novo mercado, né, vai resolver o problema das ações preferenciais, né, vai eliminar essa excrescência da legislação brasileira. Bom, deputado, muito obrigado aí por sua apresentação, os palestrantes também. Nós vamos fazer um pequeno intervalo aí para o micro-almoço aí de 1 hora aí, para podermos pegar depois o secretário Afif e os demais palestrantes aí. Muito obrigado, então, foi uma manhã muito profícua aí.